senhores. Boa noite. Fala aí, Gilson. Fala, William. Boa noite. Como é que vocês estão? É o cara que gravou, mas não gravou. Pois, hein? Gravar o replay hoje, gravou só uma tela. Pô, ficou maneiro aquele replay, hein? Porra, ficou maneiro. Ficou maneiro. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar hoje aqui. Hoje eu quero que vocês prestem atenção no negócio comigo aqui. Qual foi o último tempo fechado dos maiores? Semanal. 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 Neste caso, a gente vai ter que sempre, fechou um diário, a gente tem que olhar o diário. Fechou um semanal, a gente tem que olhar o semanal. E o que que fica no semanal para gente? Ó, de cara, ó. Eu vou botar essas duas linhas aqui, que a gente tem que prestar atenção, ó. Ó. Fundo desse set aqui, ó, como resistência é importante. Topo desse 9 aí, e que é importante para a gente aí. Essas linhas, olha. Porque observe bem o que ocorreu, né? Isso. Teoria de Dow é para subir, não é isso? Porque para subir, ah, teve um rompimento aqui. Para mim, isso aqui foi um teste. Mesmo com essa abertura aqui, isso aqui foi um teste. Por quê? Porque o 13 fechou acima dessa linha e o 14 Tô por lá devolveu. embaixo. Mesmo tendo gap, ele devolveu. Isso aqui é falso rompimento. Então, Perfeito. porém, ao subir, olha quem segurou. Mínima desse set. Então, o que que a gente tem para essa semana? Né? Como o preço anda em ondas, é isso, esse movimento em ondas, pode ser um teste para baixo. E esse teste pode ser aqui, para vir para cá. Ele já pode ter feito isso aqui, eu acho até que fez, a gente vai ver no diário, já está aqui, não é isso? E aqui ele falhou, então fechou aqui assim, né? Então, ou ele já está fazendo esse movimento aqui, ou ele ainda vai fazer isso aqui, vai voltar para subir. Maior probabilidade ainda é de subida. Por quê? Porque o 14 voltou para cima do 9, fechamento, tá vendo? Então, maior probabilidade, passando daqui, é pegar esse, passando daqui, 12. Tá bom? Em termos de fechamento, isso é a maior probabilidade de movimento. Porém, ele pode fazer esse teste aí, que a gente está falando aí para baixo, né? Depois desse fechamento aí, ele pode fazer esse teste aonde? Mas aqui embaixo, em algum lugar aqui que a gente vai achar lá no diário, para tentar rompimento das máximas. Né? Se ele, ao tentar rompimento das máximas, falhar de novo, ele não vai parar aqui, tá? Ele vai de baixo para baixo, buscando esse ponto aqui, esse aqui, e essa média de 200, que ele já estava querendo há muito tempo, né? Ele queria pegar ela aqui. Eu vou dizer para vocês, já comentei várias vezes, eu estava, óbvio, surfando nessa onda da subida aí, mas eu não estava tranquilo, não, porque eu sabia que a qualquer momento esse negócio ia voltar para pegar essa média. Aliás, eu achei que ele ia pegar aqui, ficou bem perto, não pegou, subiu, eu estou achando que agora ele pega. Então, para mim, por mais que esses fechamentos estejam indicando uma subida, fechamento, porque estão devolvendo pontos de rompimento, eu acho que esse negócio tem uma probabilidade alta de descer, principalmente por causa disso aqui, ó. Olha lá onde ele parou. Ele já fez a retração de 50%, já deu alvo de 50% para essa retração. Se ele já deu alvo, ele já cumpriu tudo que ele tinha para fazer aqui em cima. Por isso que eu estou falando, se ele voltar aqui, é para romper todo. Mas se ele permanecer abaixo desse 9 aí, ó, se ele voltar para baixo desse 9 aqui, ó, amanhã, tem alta probabilidade dele descer bastante aí essa semana,
de repente até o final desse mês, para pegar essa região de 118 aí, tá? Não descartem a descida só por causa disso aqui, não, tá? Ah, tá tranquilo, voltou, fechou acima, vou ficar tranquilo. Nada, ele fez uma retração de 50%, aí pode cair pra caramba, beleza? Vocês enxergam desta mesma forma ou não? Mesma forma. Então, ó, se vocês observarem, aquelas marcações que eu coloquei lá não muda nada aí pro anual, ó. Pro mensal talvez mude. Deixa eu ver se o mensal muda. Nem pro mensal. Mensal a gente continua o quê? No mensal a gente continua rompido para cima, né? Rompido para cima. Porque o último fechamento rompeu 9, né? Segurou aqui nesse anual, mas rompeu 9. Então, falando em termos de fechamento, mensal é para subir. A descida desse mensal aí, ó, se ele passar para baixo desse 2 aí, ó, como ele já pagou a mínima do 3, se ele voltar, ele rompe. O 3 é uma impulsão de alta com um rompimento. Então, mais uma vez, lá o semanal, passa ficando acima da semana 9, o alvo é lá para cima, tá? Ok? Perfeito. Beleza, vamos ver aqui no semanal se mudou alguma coisa em função da gente ter colocado isso aqui. Danado isso aqui. Ó o 2, como é que segurou aqui o 10. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gilson, você vai gravar esse estudo? Tá gravando. Eu vou assistir depois, que agora eu estou saindo para o compromisso. Bom, entenderam a movimentação, né? A movimentação está daquele jeito ali, e é para ser assim, é para ter dúvida. A gente só tem que entender para onde a probabilidade está jogando a gente, tá? E a gente tem que reagir ao que o preço fizer nas regiões que a gente entende. Então, para a gente, esse ponto aqui será um ponto extremamente importante. Semana, o topo do 9. A mínima do 7 também. Não é só porque está perto, e ela foi respeitada, ó. Esse aqui ainda tem, Pegou tua avó? esses três eu acho que nem tanta força assim, né? Mas essa região que está pobre, uma casa que ela já foi rompida aqui, né? Ela perdeu a força completamente, pessoal. Esse 7 aí é importante, sim. Mas lembrando que ela está fraquinha, fraquinha. Tá? Fraquinha. Vamos observar o que pode acontecer aí, mas ela é bem fraquinha. Ela já foi rompida para cá, ó, e para cá. Então, não era nem para marcar. Acho que é uma região que está pobrinha, pobrinha, vamos deixar ela aí. Perfeito. Forte é esse. Esse aqui. Esses aqui todos são. Todos esses aí são. Esse do meio do gatilho 14 também. Forte. Esse 12 aí. Forte.
além de um mensal, ele também é um semanal que está válido, né? Está válido como resistência, né? Está válido, principalmente por ser um mensal. E esses aqui de baixo também, bem fortes. Vamos ver no diário. Nosso diário, ele elevou aí, né? Fez uma projeção, devolvendo a mínima desse 65 aí, né? Eu chamo esse ponto aí como um ponto de tomada de decisão forte para essa semana. Acima desse ponto semanal, ele vai tentar pegar esses alvos aqui de cima, né? Abaixo dele, ele pode vir buscar esses alvos aqui embaixo. É como se fosse o nosso ponto de decisão, esse aí, da semana. Tá? Isso aqui. Esse gap aqui, ó. Esse 60. Esses aqui. Aqui para baixo. Esse aqui está devendo aí há muito. Esse candle 9 aí. Esse aqui, esse 8 que a gente operou. Show de bola, né? Por aí, né? Pelo diário, se a gente contar as ondas, né? Ainda tem uma perna para baixo. Todos concordam? Perfeitamente. Aparentemente, ele tem isso aqui para fazer. Beleza? Aparentemente, Correto. é E isso o aí. limite da perna aí é lá em cima no 64, né? O problema é que esse 4 aqui é terrível, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui me parece uma perna 1, 2, né? Essa foi a 3. Então, aqui tem uma perna 4, né? Guarda. Isso. Esse LP4 é ali na 64, 63 ali, aí em cima. Que me parece, tá? Pelo diário, tá? Parece que é um aqui, tá vendo? Sim. Por Dois, né? causa do fechamento 59, né? Tá mais baixo. O que ocorre. Será que pode ser um ABC para contagem de um desses 4 para baixo? Então, lá no 120 dá para contar desse jeito aí, mas aqui não dá, não. Aqui, se você aqui está mais alto e aqui está mais baixo. Poderia ser É. ABC no início, eu até contei como ABC, porque isso aqui está parecendo perna 1, 2, não tá? Então, eu achei que isso aqui fosse 3, 4, para fazer a 5. Poderia ser. E a 4 tem ABC, né? Essa era a contagem, é isso? Só que se você Correto. olhar no detalhe, aqui você consegue contar as 5 pernas, nos tempos menores. Né? Diário não dá, não. Diário é que dá, é mais difícil aceitar. Né? Que pode ser o que está acontecendo aqui. Ó. É isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Isso seria a contagem que eu estou enxergando, tá? Essa. Essa. Vou botar no 120 já já, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas ela pode ser muito bem ser 1, 2, tá vendo? Ó, 3, 4, 5. Já pode ter terminado. Por isso que a gente trabalha com a premissa da LP4. A LP4 aqui do diário, ela é aqui, ó. Fechamento 57, que é 133,195. Parece ser isso aí. Que porra é essa aqui? É, pode estar aparecendo, porque esse 68, 69 pro back, 70 deu continuidade, no caso, né? Mas tem que fechar acima do 69 para poder ficar melhor.
cara aí. Ah, eu esqueci que eu tinha colocado aqui, ó. Ah, LV4, esse cara aí. Aí, ou seja, a gente vai ter que ir subindo, né? A gente vai pegar, óbvio. Mas aqui vai ter uma tomada de decisão. Lá. O limite é lá. Ó, vou botar no layout ali, vou mostrar aqui no 120 para vocês entenderem qual é o meu dilema, ó, com essa contagem aí. Tá vendo? Aqui você já conta tudo. Porque você, ó, tanto que aqui você não consegue contar um daqui. Você conta você conta o final dessa aqui, ó. Um, dois, tá vendo? Três, quatro, cinco, tá vendo? Ou seja, do 120 você já conta tudo. Já deu tudo. Aí ele poderia ter iniciado um ABC, mas isso aqui está parecendo ser o quê? Um 2, não tá? É, tem mais cara de 1, 2 aí. É. E aí ele vai fazer a 3, a 4, a 5. Ou seja, no 120, a contagem está 100% completa. Isso aí já pode ser uma subida violenta. É, então, porque eu tava vendo ali no diário, pra mim seria o quê? Uma alta, né? Mas se tiver mais uma perna para baixo, então, É, no, não no, sei. no, no diário eu ainda enxergo mais um movimento aqui de quebra. E Entendi. a gente só vai deixar de ter essa dúvida quando ele devolver isso aqui. Porque pelo diário, aqui é a perna um, tá vendo? O início dela. Aí a 2. Esse aqui é outra perna um, mas é a da 3, né? Um, 2, tá vendo? Aí você pode contar aqui, ó, 3, tá vendo? Você pode contar aqui, ó, 3, 4, 5. Já acabou. Pode contar assim. É isso. Ou você pode contar, né? A 3, 4, 5 dá 3, ou seja, isso tudo aqui é 3. Aí isso aqui vai fazer um A, B, C, que é um AB, ou seja, isso tudo vira um A, isso aqui é um AB, um zigue-zague, né? E aí ele faz um AC, super C. Isso é uma possibilidade. Se essa aqui já estiver completa, aí isso aqui vira uma perna B. Se essa aqui não estiver completa, isso aqui vira uma perna 4. E aí, 4, 5 para baixo. e aí É. vai fazer uma C aí gigante, aí, a 5, desculpa, gigante aí. Que fica muito parecido com o ABC também, mas ele é aqui, a gente sabendo que é um AC, que é uma perna 5, ele forma esse fundo aqui, provavelmente esse, né? Então é bom ficar esperto com isso, porque senão a gente perde o. É tipo aqui, ó. Esse aqui não está muito bom, porque esse é A, B, C, né? Está mais completinho, está mais fácil de contar. Esse aqui. Esse está igual a esse movimento. Esse está igual a esse movimento. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui está igual ao que a gente está contando lá. Ó, bem parecido, não é igual, não. Ó, A, esse. Só que quando você conta essa A, você conta direitinho aqui, ó. Um, dois, tá vendo? Ó, aqui tem muita gente que já conta todas as pernas, mas é aquilo que eu tô falando lá. Ele está nesse momento aqui, ó. Seria um, dois. Ó, aqui você poderia, com algum esforço, contar as 5 pernas, ó. Tá vendo? E tem 5 pernas, só que é uma perna 3. Aí tá fazendo a 4 aí, ó. E poderia vir até aqui, né? Até aqui, ó. Essa um vem até aqui. Olha lá. Aí a gente fez assim, Perfeito. ó.
Perfeito, né? A gente está nesse momento aqui, ó. Bem parecido, nesse momento aí. Se vocês depois quiserem conferir, para saber de quando é esse aqui, é 24/10/2022, tá vendo? Até É 13 de dezembro. 12 de 2022. Compara, está muito igual a esse aqui. Esse aqui está um pouco mais estreito, né? Mas está muito igual. A contagem está muito igual. É como se a gente estivesse praticamente repetindo lá o padrão, né? Que é ó, o 2, a 3 até aqui, a 4 aparentemente, né? 5. Essa 4 pode vir até. Foi lá onde a gente chamou de LP4. E vendo a leitura do candle, será que Pelo esse candle, você 68, pode, pelo candle, pelo N50 pode tudo também. Ó, porque olha só o que você tem, ó. Você vai botar, a fibra é essa, concorda aqui? Olha onde a gente está. tá no 50. Ele pode cair aí, tranquilamente. Ah, mas se romper, legal. Ele não pode parar aqui, ou no 60, ou no 56. Pela leitura do candle, tudo converge tudo, entendeu? E se ele voltar para cá, ó, começar a descer aí, ele não vai tentar romper o fundo? Isso mesmo. Ou seja, está tudo muito parecido. E tem chance de ter rompimento aqui no fundo se ele descer, porque já teve rompimento aqui. Ou seja, se teve rompimento aqui, ó, vamos ver Fazendo o aqui. topo mais baixo. Exato. Fazendo um fundo mais baixo, isso aqui vira retração para tentar romper esse fundo de novo. Agora, se ele volta aqui para tentar romper esse fundo de novo e não consegue, aí ele sim, ele volta. Ele ainda não fez isso, né? Ele rompeu. Rompeu. Teve projeção. É igual que aconteceu aqui, ó. Estava descendo, não tá? Aí esse cara, quando subiu, ele devolveu o topo desse, tá vendo? Não sei se chegou a devolver essa mínima, mas parece que devolveu também. Aí ele, mas teve um rompimento aqui, tá vendo? Teve um rompimento. Quando esse cara subiu, em princípio, ele era o quê? Uma retração desse movimento. Quando ele desceu, era para ele ter feito o quê? Um rompido, para seguir descendo. Aí ele falhou o fundo. Ó, pavio voltou, subiu, devolvendo gatilho. Engolfo de alta. Subiu. Ah, aqui também aconteceu isso, devolveu meio assim. Devolveu. É fato. Ele devolveu desceu. Parou nos 50%, parou na média, parou em resistências fortes, né, nesse movimento aí. Só que ainda não falhou o fundo. Ele ainda tem que falhar o fundo. Ah, mas 68 é uma falha de fundo. Até no diário não está com muita cara de ser forte. No 120 está. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, você vê como um candle, na verdade, dependendo se botar aí no, se você considerar um tempo maior, isso é só pavio, né? Aí é só pavio. Se botar semanal, por exemplo, ela é só pavio. Tá? 240 também, né? 240 eu acho que não. 240 eu acho que não vai ser só pavio, não, tá vendo? Porque tem abertura aqui É, embaixo. Mas no tá certo. semanal, você vê claramente, né, que ele é uma falha de fundo aqui. É uma falha de fundo que respeitou o 7, que está na região de 50%, está abaixo do movimento. Então, assim, a única vantagem para a subida no semanal que a gente tem é o fato do 14 ter fechado acima do 9. E o 13 já tinha fechado acima do 9. Então, isso aí é uma convergência que diz o quê?
esse ponto aqui segurou o preço. Então, por isso que eu estou falando. Se essa semana ficar acima dele, ou mesmo que abra aqui embaixo, voltar para cima dele aqui com o diário, ou abrir acima e permanecer acima aqui com o diário, pode ter certeza que ele vai me buscar aqui para cima. Aí, a mesma coisa que eu estou falando para baixo, para ele ter uma falha de fundo, ele tem que cair e falhar, para cima é a mesma coisa. Para ele não abrir esse topo, ele tem que tentar passar aqui e falhar. Aí ele vai começar a descer de novo para tentar romper regiões que ele vai deixar por aí de suportes, né? Entendeu? Sim, entendi. Então, baseado nisso, todas essas linhas que estão aí, não tem uma linha que a gente colocou aqui que não seja importante. Todas elas são. Fica esperto que, mas eu vi um 30 minutos respeitando um diário. Pode. Não opere contra. Não opere contra. Eu vi um 120 respeitando aí semanal. Pode. Fica esperto. Não tem nenhuma linha que a gente botou aí que não seja linha de suporte e resistência extremamente importante. Justo, mas aí, pelo diário, ele ainda pode pagar o CDM. Pode. Essa perna 4 não pode vir aqui? Tranquilamente, ele paga o CDM do diário. Mas tranquilamente, sem fazer força. Tá? Beleza? Beleza. Então, sabendo disso, a gente já tem um bom mapa. Pelo diário, a única referência que a gente tem é o fundo do 65, óbvio, 69, máximo e mínimo. Os últimos gatilhos sempre são importantes. E o próximo. Ele deve estar aí na 50% desse 65, né? Eu estou 50% do 65 ali para cair. O 120 agora a gente vai ver direitinho como é que ele está. O diário está quebrado para alta? Está. Só que ele está vindo de um fundo que teve um movimento. Então, isso para a gente no diário é uma retração. E ele está na região de pullback de baixo. Se ele passar dela, ele busca liquidez mais alta, mas ainda está num pullback de baixo. Tá? Bom, aqui, não diferente do que eu falei que ia acontecer semana passada, aliás, eu falei disso aqui para o Cláudio. Esses dias iriam fechar assim. Por quê? Porque eu estou comparando com esse comportamento do 66, 67, 68 com o 55, 56, 57. Estão muito iguais, tá vendo? Óbvio que ele é maior, né? É um padrão maior. É o mesmo padrão, só que maior, tá vendo? Os candles estão maiores. Bem 55 maior. está para o 66, 67 está para o 56, 68 está para o 57, tá vendo? Tudo igual, os comportamentos deles estão todos iguais. Todos iguais. Né? Doji, né? Abriu com gap de alta e caiu, rompeu o fundo, abriu com gap de baixo e subiu, falhou o rompimento topo. Tudo lá, o 57 fez a mesma coisa. Né? Aí, doji consolidado interno, o 69, não chegou a ser um doji, mas é uma consolidação. E o 70 não chegou a ser outro doji, era referente a igual ao 59, mas que também é uma consolidação que tentou subir falha máxima, né? Todos os dois. O comportamento é muito similar. Quando esse dia começou, eu falei para o Cláudio, esse vai ser igual a esse. E esse, que ainda não tinha aberto, vai ser igual a esse. Ficou muito parecido. Né? Esse é o tipo de coisa que eu falo para vocês prestarem atenção, que o mercado repete o comportamento. Tipo, esse desenho aqui, não é esse aqui de cabeça para baixo? Esse desenho aqui? É igual esse aqui. Sim, é o mesmo.
de cabeça para baixo. Esse desenho aqui, ó, é igual a esse, ó. Igualzinho. Esse desenho aqui, ó, é igual a esse. Olha ele aqui de cabeça para baixo. Olha ele aqui de cabeça para baixo. Aqui está mais difícil de ver, você não vai conseguir ver, mas ele está aqui. Olha ele aqui. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma forma de vocês operarem já com antecipação, tá? E a probabilidade do preço fazer nos dias, né, subsequentes, tá? Bem parecido. Beleza? Vamos voltar aqui no 120. No 120, está uma embolação, né? Uma embolação digna de avaliação completa. Olha só, esse ponto aqui para a gente vai ser um ponto importante, assim como esse. E já tem semanal aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui já foi bem ter trabalhado, né? Ele foi bem trabalhado, mas você concorda que ele ainda está com fogo? Eu não vou colocar porque tem um diário bem aí, Ele tá com força, né? tá? Porque não conseguiu subir, depois que subiu no gap, não conseguiu Deixou descer. ele, tá vendo? É. Mas aí você concorda que esse aqui acabou sendo mais importante? Vou deixar esse pelo 4. Então, aqui, se ele permanecer aqui acima, alvos aí, né? Bem pertinho. Pelo 120, para a gente trabalhar o diário, né? Só para que se ele mantiver essa consolidação, não para por aí. Contagem no 120. Contagem no 120, eu ainda espero uma perna para cima aqui, tá? Mesmo que isso aqui seja uma perna 4 para cair, isso aqui pode ser um A, isso aqui é um B, isso aqui é um C. Vou botar no Olhando, layout. Vou botar no sim, eu layout. tô olhando isso aí também. Porque eu tô vendo que, assim, o pullback foi até a máxima do 2 aí, ó, É, do dia 9 certinho para poder empurrou para cima. parece que está numa perna C. Se for verdade, ainda tem isso aqui amanhã. E isso não invalida a perna 4. Com E certeza. neste caso, se você contar pelo 15, pelo 120, muda um pouquinho o LP4, tá? É isso que eu quero que vocês se acostumem. É que eu tô com essa ideia do LP4, eu tô nesse range aí embaixo aí, ó. Não de cima, do de baixo. É Do esse aqui. gap rompido aí. É. Mas é aqui, ó. Aí, essa aqui é a perna 1, 2, tá? Essa aqui, ó, é a 3. Sim. Tá certo? E ela tá bonitinha, né? Tipo, esse gap aqui deu uma sacaneada na gente, mas a gente pode considerar que foi assim, né? Perna, É. alguma coisa assim. Aí você vai ter uma 3, 4, 5, que é uma perna 3, né? Então tem 1, 2, 3. E a 1 tá certinho aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? 4, Sim. 5. Tá certinho. Aí você olha aqui, ó, ABC, né? O Certo? ABC. E as 5 pernas da perna 3. Se isso é verdade, a perna 1 está aqui, o LP4 está aqui. Só que esse LP4 é na contagem do 120, tá? Não é do diário, não bate com o do diário.
Então, aqui a gente tem que ter outra linha igual aquela lá, ou igual a essa. Aqui, né? Não é? Fechamento de 5 ali. 130, 960. É 4 de baixo. Então, eu tenho no 120, pode ser aqui. Ou seja, se o próprio 120 romper aqui e confirmar, acabou. Aqui é só se o diário romper e confirmar, né? É diário, o 120, beleza? É um tempo bem maior. Então, é mais ou menos isso daí. Mais ou menos isso daí. Ver se tem alguma coisa diferente. Não é coroa, como é? Essas linhas do 120 precisam ser atualizadas, né? É. Diariamente, tá? No intraday, já vai dando importância, porque as novas são mais importantes. Eu acho que é isso aí. Fica mais tranquilo de operar, olhando assim. Compartilhar os estudos. Aí, todos estão com acesso, né? Sim, já tem acesso. E aí, William? Muda alguma coisa aí na tua cabeça? Tá bem? Não, não muda. É a análise que eu também tava. Né? Entendeu? Só que assim, a gente tá numa resistência forte aí, né? Tá. Tá bem bagunçado aí. E acaba se romper é uma neckline aí, né? É, Mas aqui, tem alvo lá em cima. aqui também tem outro LP4, tá? De alta. Então. Sim, por isso que eu tô pensando em alta ainda. Por causa desse detalhe aí. Por mais que não testou aí, mas já tá subindo, né? 4575, né? Beleza lá. Então, isso aqui pode ser uma subida assim. Aqui tem uma perna 1, claramente. Desenhada. Essa é uma perna 2. Essa tem toda a característica de uma perna 4. O problema é que aqui, ó, quando você vê isso aqui, ó, você já consegue contar as ondas, tá vendo? Você concorda? Já tem 5 pernas facilmente contada aí. O problema é que uma perna 4 dificilmente é tão simples assim. É. Isso aqui está parecendo ser a 3. Tem 5 pernas, tá? É inegável, tem 5 pernas. Só que esse padrão aqui não é de uma perna 4. Isso aqui é. Sim, sem uma perna 4. E está dentro do modelo bem certinho. Pode Do romper, respeito que tinha que ter, né? pode romper máximo, tá? Então, assim,
temos clareza temos nossas premissas, temos clareza, né? Se o preço começa a romper aqui, pode começar a pensar em vendinha assim, porque ele vem pegar esses pontos aqui. Se ele chegar Com aqui, certeza. vacilou, compra. Sabe por quê? Eu estou contando isso aqui com vocês, mas tem que observar que aqui também, ó, está acontecendo o quê? Perna 1, perna 2, tá? Perna 3, tá? Perna 4 pode vir até aqui, né? Subir, É o pode. limite. Aí você pega assim, pô, tá, beleza, mas se a minha contagem foi AB, então beleza, perna A, perna B, aí você tem uma perna C que montou aqui, ó, tá no mesmo. Ó. Se não for essa, se eu contar só daqui, perna 1, perna 2, não é? Perna 3, Correto? perna 4, pode vir até aqui, ó, subir. Então, quando a gente vai trabalhando mais micro movimentos, você vai conseguir pegar no micromovimento outros pontos onde o preço tem que respeitar para poder voltar a subir. Se romper, começa a invalidar, né? Cai. Você já tem. Por isso que as marcações ajudam. Marcações, em geral, vai te dar exatamente esses pontos onde o preço precisa respeitar para a gente poder começar, no caso aqui, na descida aqui, meter compra, no caso da subida aqui, meter venda, caso ele fale, deixe padrões maneiros, né? Sim. Ó, eu gosto muito de olhar no intraday o 10 minutos, mas isso, eu falo 10 minutos, mas isso varia muito. Se você observar, de manhã cedinho, é bom você olhar o 10, mas já no fim do dia já é bom você dar uma olhada no 120. Confirmar por 30, né? Filmar com 30. Vai aumentando o tempo. De manhã você vai olhar, mas fechou 30, você fica olhando 30, não tem jeito. Se você não olhar para 30, você vai se perder. Aqui mesmo, eu estava com. Menos ruído, fica melhor leitura, né? Olha esse movimento aqui, que eu estava com o Cláudio na sala, na, na sexta. Isso aqui. Quando esse 4 veio aqui e subiu e fechou abaixo desse 2, eu falei, Cláudio, esquece vai subir, o preço daí eu acho que vai subir. E depois desse movimento aqui, eu não espero menos do que um movimento aqui. Tá? Isso aqui é retração para romper. Tá? Estou aí. É o que eu espero. Estou dizendo que é o que ele vai fazer. Então, eu entendo que o preço vai subir. Principalmente porque quando esse 30 minutos caiu também, ele respeitou esse. Tá? Ó. Só que ele consolidou, né? Eu falei, ó, com esse fechamento, esse preço vai cair. Eu não sei até onde. Pode ser até aqui, pode ser até aqui, pode ser até aqui, pode ser. Mas ele vai cair. Aí ele fez isso aqui, testou, voltou, a gente vendeu para vir até aqui. Né? A ideia era vir até aqui de novo, 120. Mas ele resolveu vir até aqui de novo, mais uma vez. E aí, quando ele falhou aqui de novo, a gente comprou para ver se ele subia. Né? A gente, quando eu falo a gente, eu não sei se ele comprou, acho que não. Mas eu comprei. A região de compra, né? Essa compra aí pagou bem, tá, né? Num dia de pouca volatilidade, olha lá quanto que ele pagou. 2.000 pontos. Pagou até mais, né? Eu não peguei isso. Eu normalmente paro assim, esses pontos. Aqui eu faço parciais. E aqui eu pego o resto. Mas É, é segurou tudo, foi 2.000. Ó, foi pagar lá aquele semanal. verdade. É que o 11 deu continuidade, né? O 11. O 11 aí deu. Assim, ele deu continuidade. Ele, na verdade, ele até tentou falhar, né? Sim. Mas respeitou ali o 9, respeitou o 7, respeitou o semanal. Esse Uhum. 7.460 é um número que eu falei muito essa semana, né?
Então, ele Tá tem bem brigado aí, né? a região TI. E só para não esquecer, 127.460 é o topo do norte, né? É o topo do nosso gatilhozinho aqui, ó. A máxima dele, 127.460. É onde o preço está realmente deixando bons sinais aí, tanto para comprar quanto para vender, né? Consolidado, beleza? Não, beleza. Beleza. Quer acrescentar alguma coisa? Não, não, tá bom. Tá ótimo. Colocar Então, muita coisa atrapalha depois. então vamos publicar. Vou publicar isso aí no YouTube, Isso, tá bom. nas redes aí. Eu boto também no LinkedIn, para ver se a galera Chama a segue. galera lá.